Aleluia, glória a Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Senhor, a tua serva está aqui, Senhor, para trazer a tua mensagem, Senhor Jesus. Pai, no nome de Jesus, Pai, ao abrir a sua boca, Senhor, que seja guiada pelo Espírito Santo, Senhor. Que tudo que ela falar, Senhor Jesus, venha guiada por ti e seja para edificar a tua casa, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai falar, por tudo que nós vamos ouvir e as transformações nos nossos corações, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Amém. Amém. Muito, meu colo muito feliz de essa de quarta estar aqui fora. Não viu quando chuto tudo lá para volta. Me chamo Janaína, uma vez já sei aqui, abitiamo ali a Lago di Garda, amém? Conosciamo già Gladys già da tanti anni e anche il pastor Micheas, amém? Siamo già qua in Italia da 2003 e chiederò perdono ai pastori perché non ho preparato la parola in italiano, ho preparato in portoghese. Non c'è problema? Facciamo una traduzione? Se volete fare la traduzione? Qualcuno fa la traduzione? Se volete? Capisci? Vi chiederò veramente perdono perché era così assorta che non avevo fatto in italiano e veramente vi chiedo perdono. Amém? Amém. Eu gostaria de dizer algo a vocês que hoje está acontecendo em Israel a festa dos tabernáculos, né? E hoje, como foi falado aqui, todas as nações, uma vez ao ano, irão a Jerusalém adorar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Quando ele já estiver reinando no milênio. E eu quero ir, você quer ir? Amém? Eu quero ser a igreja arrebatada, que vai estar com o Senhor no grande dia em que ele lutará contra as nações e que ele vencerá e que ele reinará. Você quer ir também? Amém? Então eu quero que você faça uma coisa essa manhã antes de nós começarmos a falar, porque eu falo muito, né? Vocês que me conhecem já viu, eu falo bastante. Mas eu quero fazer uma adoração com você, amém? Eu quero que você coloque a tua mão esquerda no teu coração e eu quero que você levante a tua mão direita assim, onde você vai estar. Deus, ele fala que ele escreveria as suas leis nas tábuas do coração da gente, amém? E foi dito já essa manhã que você é um adorador. E pelo fato de você ser um adorador, hoje é isso que o Senhor faz. Ele está abreviando esse tempo, porque você é a igreja de Cristo. Deus, hoje nós vamos falar essa manhã sobre a graça do Senhor. E essa graça hoje ela mora dentro de você. Eu quero que você cante assim, feche teus olhos. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. A mão mais lá em cima. Sono qui a lodarti, qui per adorarti. Essa é a tua igreja, Senhor, nesta manhã, te adorando e te louvando. Senhor, a tua palavra diz que nós estaremos diante do teu trono com as nossas mãos levantadas, te louvando, Senhor. E a tua igreja hoje está aqui, Deus. Degno e glorioso. Mais uma vez. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei mio Dio, e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso, sei per me. Vamos saudar o Rei dos Reis assim, ó.
essa manhã o que o Senhor Jesus falou, o que Ele nos deixou escrito. Os 4 evangelhos do Senhor, eles falam propriamente de todas as leis de Deus. Ele fala de todos os preceitos e mandamentos que o Senhor já havia deixado para a igreja primitiva. Se nós formos lermos em Atos, a igreja primitiva ainda não tinha o Novo Testamento. Amém? Paulo falou a Timóteo e eles estudavam as Escrituras. E as Escrituras que eles estudavam eram o Velho Testamento. Como a 10ª. Nós estamos falando do dízimo. Se não valesse mais, nós não faríamos o dízimo hoje na igreja atual. Amém? Então, tudo que Deus fez, tudo que Deus deixou escrito, fala sobre a personalidade dele e o caráter de Deus. Quando nós lemos a palavra, estamos lendo todas essas coisas, e quando nós estudamos ela, é o caráter de Deus, aquilo que Ele pensa, aquilo que Ele é. E Ele manifestou isso no Seu Filho, amém? Que é o Verbo. O próprio Jesus, Ele se manifestou como a palavra de Deus. Então, quando eu e você, igreja, falamos que adoramos Jesus, falamos que servimos a Jesus, nós temos que fazer aquilo que Ele em si e em carne se manifestou para nós, amém? É por isso que a igreja hoje perece tanto, sabe? Porque muitas vezes nós não sabemos resolver os problemas nossos pessoais, emocionais, espirituais e financeiros, e muitas vezes a própria igreja em unidade, ela não consegue resolver esses problemas porque nós não seguimos ao pé da letra aquilo que Jesus nos ensinou. Amém? E a igreja, ela precisa amadurecer em conhecimento, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? E quando nós a ouvimos, nós devemos praticá-las. Porque Jesus fala aqui, e nós vamos ler agora, senão nós vamos ser igual os fariseus e os escribas daquela época. Vamos abrir em Mateus, capítulo 5. E eu ainda cheguei aqui hoje, meu óculos quebrou. Ainda bem que eu botei tudo nas folhas, senão eu não ia enxergar a Bíblia, gente. Em nome de Jesus. 5, versículo 17 ao 20. Todos acharam? Amém? Amém? Posso ler? Mateus capítulo 5, do 17 ao 20. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim. Vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se na vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Amém? A nossa salvação é dada de graça. É a graça de Deus, nós vamos ver isso depois. Justo? Porque hoje o pastor falou que nós somos perdoados dos nossos pecados. Mas nós precisamos seguir o que a palavra diz. Porque não adianta eu dizer eu sou salvo, eu creio em Cristo Jesus e eu não cumprir a palavra. E quando nós falamos de lei, da palavra, dos mandamentos, vamos deixar um pouco assim. O povo de Israel, quando saiu do deserto, era um povo escravo por 400 anos. Eles não tinham lei, eles tinham perdido a identidade como um povo de Deus a partir de que José ficou lá. Eles foram feitos escravos, eles foram acostumados assim, a gerações de famílias que nasceram assim. E Moisés, quando foi usado por Deus para retirar eles do Egito e chegou até o deserto, o Senhor, ele fez uma nação criar uma identidade. E deste momento o Senhor criou várias leis de higiene, a lei do holocausto, do tabernáculo, do sacrifício, várias coisas que nós fomos lendo em Levítico e Deuteronômio que serviam para aquela ocasião. Mas os estatutos, os 10 mandamentos que o Senhor deixou a Moisés no Monte Sinai, eles servem também para a igreja atual, porque tudo se resume em 2 coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? Nós vamos ver isso também, o que Deus fala disso nos 10 mandamentos. Porque Jesus disse que ele não veio, a abirrogar a lei, mas ele veio cumprir a lei. Abirrogar significa anular e abolir. Falando de uma lei ou de um decreto, ele não veio anular a lei de Deus. Ele não veio dizer que aquilo que o Senhor tinha ensinado ao povo de Israel, ele não veio falar que aquilo não servia mais. Jesus, ele fala que se a tua justiça não exceder
a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Amém? O que acontecia naquela época que os escribas e os fariseus, eles viam a lei como somente a palavra. E Paulo, sabiamente, sendo um grande homem de Deus e estudador, né, porque ele aprendeu disso, ele tinha estudado sobre as leis, ele falava que a palavra, ela mata. E quantas vezes nós dentro da igreja nos tornamos religiosos? E Jesus, ele diz mais adiante, nós vamos ler: não julguei para não seres julgados. A salvação, querido, não é o pastor que dá a você, nem a pessoa que prega, nem o pessoal do louvor. A salvação quem dá é Cristo. Mas para você entrar nessa porta que é estreita, você vai ter que renunciar a si mesmo, os seus conceitos, os seus pensamentos, as suas tradições passadas, e se colocar dentro da palavra, é se esvaziar de si e obedecer. Lá em Lucas capítulo 4, quando Satanás chega a Jesus e fala assim, está escrito, tá? Ele fala assim, ó, aquela segunda parte que ele fala assim, ó: se prostre diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra que me foi dado. Adão passou todo esse reino do mundo que nós vimos riqueza, tudo isso foi dado a Satanás. Esse sistema mundano que nós vivemos hoje, nessa orgia que está acontecendo, nós não podemos nos contaminar com isso. Nós não podemos ser igual às pessoas que, como uma vez eu era desobediente da palavra de Deus, inércia, incrédula, eu não conhecia Deus. Eu não sabia nem que Deus havia suas leis, e eu olhava aquilo ali como algo de um Deus ruim. Um Deus que diz para mim, você vai fazer isso, e se você não fizer isso, você não vai ganhar o céu, você vai ganhar o inferno. A questão não é essa. A questão de Deus, como o pastor falou essa manhã, esse amor por Ele, é que eu devo amar o meu próximo, porque se eu obedeço a sua lei, os seus mandamentos, eu sou uma pessoa melhor. Eu sou uma pessoa realizada, feliz. Eu sou uma pessoa amável. Eu sou uma pessoa que domina os próprios sentimentos. Eu sou uma pessoa que não se ira com facilidade. Eu vivo melhor, porque essa é a paz que excede todo entendimento que Jesus deu. Porque ele sabia que o homem, e Deus fala sempre, o coração do homem é mau. O nosso coração é mau. Se eu perguntasse agora, quem existe alguém bom aqui? Todo mundo vai levantar a mão e dizer, eu sou gente boa. Eu não mato ninguém, eu não roubo ninguém. Eu sou tão querida, né? Se surgiu uma situação com a irmã, mas eu não quis dizer aquilo para ela. E sabe aquelas brigas de família que acontecem? Aquelas situações, até mesmo dentro da igreja, né? Que daí um irmão fala uma coisa, outro fala outra, daí aquele irmão se ofende. Quando você leva a palavra de Deus ali, ó, você não se ofende facilmente. Você perdoa. Você perdoa a sua família. Você não se ira com facilidade. Seguir a palavra de Deus é isso, é eu renunciar. Sabe por quê? Porque eu sirvo a Cristo. E não adianta eu falar eu sou cristã. Eu tenho que ser cristã. É no meu testemunho. Assim diz o Senhor também quando você não... Eu me lembro quando eu me converti, eu e o Gil já nos convivíamos 4 anos. E eu achava que a partir desse momento eu ia deixar do meu esposo e Deus ia me dar um outro marido. Olha. E eu já convivia com ele 4 anos. E a palavra de Deus, ela fala que a fornicação é pecado. Né? Eu estava fornicando com meu esposo, eu não era casada. Porque existe a lei de Deus, existe a lei do homem. E Satanás, ele usa essas legalidades na nossa vida. Até um dia que eu me levantei às 3 da manhã e o Senhor me fez ler 1 Pedro, capítulo 3. E eu achei aquilo maravilhoso. Eu já tinha lido os 4 evangelhos, estava começando a ler as epístolas, né, e os livros. E quando eu li que Paulo fala, e se você que é cristão e o seu esposo, a sua esposa ainda não são, pelo seu pouco falar e pelo seu bom testemunho, eles se converterão. E depois, mais à frente, Pedro explica, e Paulo também, que a esposa santifica o marido e o marido santifica a esposa. E ali eu comecei num propósito com Deus, e eu entendi que é muito fácil. Hoje em dia, nós queremos fazer as coisas na nossa vida do nosso nariz, né? Como a gente quer. E nós vamos entender o que Deus fala desse livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, querido, de ser cristão, de vir aqui todos os domingos na igreja de adorar a Deus.
mas você também tem que ter o conhecimento entre o bem e o mal. E você tem que praticar a palavra. Porque Jesus fala, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não adianta eu orar, né, pastor? Não adianta eu profetizar, não adianta eu cantar, não adianta eu falar em línguas, não adianta eu vir em todos os cultos. Se eu não amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, eu não entrarei no reino de Deus. Vamos deixar o sacrifício, porque Jesus ele foi o próprio sacrifício. Vamos pegar aquilo que o Senhor ensinou para uma comunidade israelita que saiu e foi ao deserto, que não tinha conduta. E nós sabemos que eles murmuraram, e por 40 anos eles caminharam no deserto, e aquela geração não entrou em Canaã. Por quê? Porque Deus havia dado um estatuto, Deus havia dado regras. Não regras porque é um Deus que te dá regras, como nós temos hoje, né? Mas é porque Deus dava regras de convivência entre pessoas, de um relacionamento com Deus e um relacionamento com o seu irmão. Esses são os mandamentos de Deus. Porque ele sabia que no mundo o povo saiu do Egito cheio de escória, cheio de ídolos, cheio de pensamentos ainda do Egito. Saiu ainda cheio de coisas que precisavam ser limpas. Assim somos nós. O Egito significa o mundo. Nós viemos do mundo. Eu queria ser como aquela jovem que está crescendo dentro da casa de Deus, mas eu não fui. Então eu trouxe comigo muitas coisas do Egito. Eu trouxe comigo muita bagagem ruim e que Deus nesses últimos 13 anos ainda tem me limpado. Deus ainda tem tirado de mim, mas é porque eu preciso. E às vezes nós não entendemos o porquê que financeiramente as coisas acontecem, o porquê emocionalmente, o porquê dentro do nosso lar, é porque nós precisamos aplicar a palavra. Se você está pedindo união na tua família, Jesus não vai levantar um pozinho mágico e dizer a união chegou. Vai ser criadas situações para que você venha viver a palavra, para que venha ter união. Amém? Mas vamos lá. Lá em Romanos, não preciso abrir, 6, 20, 14 está escrito assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muitos têm pegado esse versículo porque existem várias denominações e várias linhas teológicas, justo? E muitos dizem que hoje nós dizemos sobre a graça. Realmente nós dizemos sobre a graça, mas anulamos a lei? Se Jesus não anulou a palavra dele, aquilo que foi escrito, os 4 evangelhos falam sobre os 10 mandamentos. Os 4 evangelhos, Jesus fala em parábolas, Jesus fala em exemplos para que o povo entendesse que não era somente para mostrar que eu era obediente à lei, mas Jesus disse que tinha que estar no nosso coração, amém? Que é obedecer a palavra. Então erroneamente, teologicamente, isso vem de Roma, vem da Igreja Católica Romana, que vemos hoje pela graça. É por isso que eu também uma vez era católica romana e eu estava fornicando com meu marido. E a minha família dizia que não precisava me casar, porque a Igreja Católica Romana não me obrigava a fazer isso. Vocês estão entendendo? Então eu estava debaixo da graça, mas eu não estava obedecendo a lei e eu estava dando uma legalidade no mundo espiritual para Satanás ainda continuar na minha vida trabalhando do jeito que ele queria. Porque Paulo fala em Efésios capítulo 2 que antes nós éramos desobedientes, desconhecedores da palavra de Deus. Amém? E eu naquele momento comecei a orar e jejuar e pedir para Deus para que nós nos casássemos. A minha família toda era contra. Mas um certo dia chegou o nosso irmão lá na minha casa e falou assim: Giva, já eu estive orando e Deus revelou que vocês têm que casar. E eu agradeci a Deus porque eu já estava orando e jejuando. Mas ele era descrente. Ele não conhecia Jesus. Ele ainda tinha mentalidade do mundo. E quando eu digo do mundo, é das pessoas, tá? É do sistema do mundo que pertence a Satanás. Então eu olhei para ele e falei: vamos nos casar, Giva? E ele olhou, porque eu já havia orado, eu já havia jejuado. E ele disse: vamos nos casar. Aí eu olhei para ele e disse: então você vai casar com uma mulher que não sabe cozinhar, é uma mulher que é crente agora. Ele olhou para mim e ele concordou, né? E ali, dentro de 30 dias, o Senhor ele moveu céus e terra a meu favor. E a favor de vários casais dentro da igreja. O meu pastor fez um casamento coletivo, pagamos, só tínhamos R$75 no bolso, pagamos no cartório. E ali Deus me deu tudo, da tiara do cabelo até o vestido, Ele deu tudo. Eu não tinha R$1. Por quê? Eu renunciei ao meu sonho de casar, um belo vestido branco,
fazer uma big festa. Eu renunciei tudo aquilo para fazer um casamento simples dentro de uma igreja, para que eu pudesse estar dentro da palavra de Deus. Amém? Eu não sei qual é a área da tua vida que tu precisa renunciar a alguma coisa, mas eu vou dizer para ti, valeu muito a pena ter renunciado àquela big festa que o mundo diz, o sistema do mundo diz que eu tenho que fazer, as tradições dizem que eu tenho que fazer. Eu renunciei tudo aquilo para que eu pudesse estar dentro da vontade perfeita de Deus. Amém? Vamos lá. Em 2 Timóteo fala assim, 15 e 17. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? A minha boa obra é fácil eu adorar a Deus. É fácil, porque eu amo, eu adoro. Mas a boa obra que Deus está falando é com o meu próximo. Olha para o teu irmão do teu lado. É com o teu próximo. Você sabia disso? É por isso que Deus deixou a palavra. Para que nós pudéssemos andar como Ele sonhou um dia para nós. Amém? Qual a escritura que Paulo falava nessa época? Nós estamos falando de 2 Timóteo, né? Quando Paulo escreveu, foram 64 a 69 depois de Cristo. Então, se Timóteo já, desde a sua criancice, né? Desde a sua meninice, já conhecia a escritura, que escritura foi que Timóteo estudou? O Velho Testamento. Amém? Que é a Torá dos judeus. Ele estudou aquilo ali. E ele disse que a escritura, ela é boa, inspirada e proveitosa para ensinar, corrigir e instruir em justiça. Amém? Então, do Novo, de Gênesis, Apocalipse, tudo se resume a uma única pessoa, Jesus Cristo. Qual foi o caráter de Cristo? Ele obedeceu todas as leis. Quando perseguiram, quando injuriaram, quando mentiram sobre ele, quando ele teve que passar pelo sacrifício por mim e por você. Essa foi a graça. Mas eu preciso, mesmo depois que eu aceitei Ele como Senhor e Salvador, lutar para isso, para manter a minha salvação, para que um dia eu possa estar com Ele. Vamos lá. Qual é o significado da palavra graça que eu busquei no dicionário português? Oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém uma dádiva. Aquilo que se faz de graça ou se recebe de modo gratuito, cujo preço não é alto, não possui motivo nem ação. E de acordo com o cristianismo, a ajuda que Deus oferece aos homens para que eles alcancem a salvação, a bênção divina, a graça do perdão. Condição de uma pessoa desprovida de pecados. Amém? Vamos ver o que Deus ele fala. O que então é a graça de Deus? Qual é a graça de Deus que eu e tu recebemos? Porque essa graça de hoje, no domingo de manhã, nós estarmos aqui ouvindo a palavra de Deus, nos levantarmos para adorar o Senhor. Que graça é essa? Para que você possa entender, e que eu peço ao Espírito Santo de Deus, não porque sou eu, mas que você comece a andar dentro da palavra. Querido, o mundo precisa de Cristo, as pessoas precisam, o pastor não vai levar, não vai fazer isso. Ovelha gera ovelha. Você tem sido bom testemunho onde você trabalha? Você tem sido bom testemunho para a sua família? Você tem sido um bom testemunho da palavra com os seus vizinhos? Você tem sido um bom testemunho até mesmo dentro da própria igreja que você congrega com os seus irmãos? Você tem aplicado? Ovelha gera ovelha. Pastor, ele apacenta as ovelhas. É você que deve mostrar às pessoas o amor de Cristo. E muitas pessoas precisam, como eu um dia precisei, e um dia alguém teve amor pela minha vida. Porque você tem amor pela vida de uma pessoa, você perder tempo com ela. Nós estamos muito ligados às coisas, a trabalhar, comprar carro, aluguel, é isso, é roupa, é isso, é ter, meu futuro é isso. Mas nós não estamos perdendo tempo com pessoas. Perder o seu tempo com pessoas é você gastar dinheiro com aquela pessoa, você gastar o seu celular, o seu crédito celular com aquela pessoa, você gastar a sua gasolina para aquela pessoa, é você perder o seu tempo de estar em casa fazendo as suas coisas enquanto você vai lá fazer um culto com ela. Não é necessariamente o pastor que precisa ir na casa.
Eu aprendi desde que eu me converti, que eu ganhei muitas almas para Jesus. Eu vou lá na casa daquela pessoa, eu oro e eu convido: o pastor pode vir na tua casa? A pessoa diz: pode, se a porta se abriu. O pastor vem e dá a bênção e eu continuava fazendo os cultos. Até aquela pessoa aceitar Jesus, até aquela pessoa começar a vir para a igreja, até aquela pessoa começar a entender a palavra. E aí as pessoas estão servindo a Cristo. O pastor, ele apacenta. Os motivos que a pessoa precisava de um pastor, eu avisava: pastor, vem aqui que a pessoa está precisando. Mas eu pregava o evangelho no meu bom testemunho, no amar a pessoa, no mostrar a ela. E muitas vezes nós somos incompreendidos. Mas se você investe naquela pessoa, e mesmo que você invista, não dê certo lá no futuro, e a pessoa não queira Jesus, mas a tua parte, como um bom cristão, você fez. Amém? Vamos lá. Recede. Em hebraico, pode ser também traduzida como amor de Deus, que é a palavra graça. Recede. Do hebraico traduzido é amor de Deus. A palavra graça, ainda no conceito hebraico, significa o perdão de uma dívida, onde o credor usa de uma graça para abater a parte da dívida. Vocês estão me devendo 1.000 euros, amém? Aí vocês têm que me pagar esse 1.000 euros. E eu peguei e eu perdoei 800 euros dessa dívida e vocês me devem só 200. Isso se chama graça. A parte da dívida que foi perdoada se chama graça. Ok? Estão comigo? Nós vamos chegar lá. A graça de Deus existe desde a criação. Você sabia disso? Quando Deus falou assim para Adão, né, e você vai trabalhar para cultivar o jardim, ali já estava a graça de Deus. Porque Adão iria cultivar o jardim e todo esse trabalho que Deus deu para eles era para louvor. Tudo que Adão ia fazer era para louvar a Deus. Mas Adão pecou. A graça de Deus existe desde a criação. A graça de Deus, ela está no Velho Testamento inteiro. Quando Deus tirou o povo de Israel, quando Deus abriu o Mar Vermelho, quando Deus deu a vitória a Israel, quando Deus deu a vitória aos seus filhos, quando Deus perdoava o povo de Israel, quando eles se voltavam a ídolos, quando eles pecavam contra Deus, tudo isso se chama graça de Deus, esse amor incondicional, essa bondade que nós conhecemos que se renova de manhã, todos os dias. A bondade e a misericórdia de Deus se chama graça. E tudo isso ele resumiu numa pessoa, no seu filho. Porque quando Adão pecou, que ele passou tudo para Satanás, e eu repito, o conhecimento do bem e do mal é eu e você que devemos ter. Isso se chama livre-arbítrio. Ele não obrigou Adão a adorar ele. Ele somente falou: Adão, não comeis desse fruto dessa árvore, porque se tu comeres, tu conhecerás o bem e o mal. E todo mundo se pergunta, né? Por que existe o mal na terra? Por que existe o mal? Por que as pessoas sofrem? Vocês já se perguntaram isso? Eu já me perguntei muitas vezes. Até o dia que Deus me ensinou. E quando Lúcifer estava no céu, ele era o anjo de louvor de Deus, ele era o anjo da adoração. No seu coração ele quis ser igual a Deus. Ele queria o trono de Deus. E ali foi conhecido o mal. Tem uma paternidade bíblica que Satanás tem, que ele é o pai da mentira. E ele desejava ser igual a Deus. E ele queria ser igual a Deus. E ele falou mal de Deus para 1/3 dos anjos que tinham no céu. E esse 1/3 dos anjos, eles lutaram. E os anjos que tinham ficado do lado de Deus ganharam. E Deus podia ter destruído Satanás, não podia? Porque o nome dele se chama adversário, Satanás. Ele se tornou adversário de Deus. O anjo que seria o anjo do louvor e da adoração se tornou adversário. E a maldade entrou no seu coração. Porque a Bíblia diz que também Deus tem coração. Os desejos do coração de Deus. E se ele mesmo criou os anjos como seres celestiais, ele também deu um coração para esses anjos. Também deu esse livre-arbítrio de adoração. E ele podia ter destruído Satanás, mas ele não o fez. Porque se ele o fizesse, ele teria dado a razão a Satanás de tudo que Satanás havia acusado ele no céu, que ele obrigava os anjos, todos os anjos a adorarem ele. E assim aqueles anjos que ficaram com ele no céu, sabiam que Deus não obrigava nem a eles mesmos a adorarem ele. E assim Deus lançou Satanás no abismo. Em Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e habitava as trevas no abismo.
Justo? E por que Satanás foi tentar Adão? Por que Deus falou para Adão não comer dessa árvore? O livre-arbítrio. Deus estava mostrando mais uma vez para a sua criação, para os anjos que caíram, que se chamam demônios. Porque muitas vezes, pela nossa ignorância, a gente não sabe nem o que a gente está falando. E esses espíritos malignos, que são demônios, eles estavam ali junto com Satanás para ver a queda do homem. Mas aí Deus mais uma vez veio com a sua graça. E ali ele vestiu a nudez de Adão e da Eva, simbolizando seu filho, aquele cordeiro. E ele falou que do fruto do ventre da mulher sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente. Essa é a graça de Deus. E nós vamos ver isso porque o homem estava destituído da glória de Deus. E nós vamos entender o que é essa glória de Deus na nossa vida. Por que muitas vezes nós nos sentimos pesados de nós mesmos? Parece que nós não conseguimos servir a Deus. Parece que nós não conseguimos ir para frente. Parece que nós não conseguimos caminhar com aquilo. Deus nos faz tantas promessas, né, pastor? Tantas coisas acontecem e às vezes a gente anda pesado em nós mesmos. É porque como nós não estamos seguindo perfeitamente a palavra, esse peso vem sobre nós e nós nos sentimos angustiados, oprimidos. E Satanás adora isso, porque ele odeia o ser humano. Vamos continuar? O trabalho de cultivar o jardim, isso já era a graça de Deus. O trabalho que Deus havia dado ao homem em hebraico, a palavra abadi, produzir algo para louvar a Deus. Mas o homem pecou e a graça de Deus nos conduz à sabedoria de viver no livre-arbítrio entre o bem e o mal, como a gente já falou. Assim, o primeiro homem chamado Adão escolheu a não obedecer, fazendo com que toda a geração humana estivesse priva desta glória de Deus. A palavra glória no hebraico significa kevod, que significa peso. O peso de Deus, a glória de Deus, sabe o que significa? Ele mesmo, a sua essência e o seu espírito. Qual seria então a maior graça de Deus? A maior graça de Deus é crer em Jesus Cristo como seu Filho, ser salvo e alcançar a vida eterna. Essa é a maior graça que tu pode ter através dele. Deus enviou seu Filho como graça para quitar a nossa dívida. Jesus foi a graça, o pagamento da nossa dívida, do pecado original. Ele foi o pagamento e aquele que nele crê com fé e o segue tem a dívida paga pelo seu sacrifício na cruz. Mas Jesus nunca anulou a lei, pois ele é a própria lei. Ele foi o exemplo de santidade e obediência. Se eu nego a lei, eu nego o pecado. E se eu nego o pecado, eu nego a morte e como consequência o sacrifício dele na cruz. Porque Jesus ele traz a vida e a vida em abundância. Ele morreu como pecador. Essa foi a graça. Se nós estávamos privos da glória de Deus, e essa glória de Deus é o peso da glória de Deus, não estava mais sobre nós, e nós carregamos esse peso do pecado, Jesus, uma única pessoa como homem, ele morreu pelo pecado de todos. Agora vocês imaginam o peso, o sofrimento que ele teve. Hoje eu e tu é muito fácil. A gente só abre a porta do coração e muitas vezes a gente só fala com os lábios. Aí a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador e a única coisa que Deus te pede é segue a minha palavra. Ama-me sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. É a única coisa que Deus nos pede. E sabe quem torna pesado essa caminhada em Cristo? Nós. Porque está faltando a glória de Deus em nossa vida. Porque nós não estamos seguindo a palavra, cumprindo, amando Ele sobre todas as coisas. E ao próximo como a nós mesmos. É isso que está faltando. Aí a gente se sente pesado. Aí é o peso de nós mesmos. A gente não consegue caminhar, a gente não consegue uma mudança de caráter, a gente não consegue uma mudança de vida. Parece que as coisas nunca dão certo. Ou tem sempre alguma coisa acontecendo, alguma tribulação. Sabe o que é isso? Nós aceitamos. É tão fácil, gente. É tão bom sair pela manhã e vir adorar a Deus. É tão bom você perder o seu tempo durante a semana e vir para a oração. Isso não é perda de
tempo, querido. Isso sabe o que é? É você estar colocando diante de ti Deus acima de todas as coisas. É quando eu deixo o conforto da minha casa, é quando eu deixo as minhas coisas para servir a Deus. É quando eu deixo tudo para servir ao meu irmão. E muitas vezes nós não estamos entendendo esse peso que nós estamos aí. O mundo oferece muitas coisas. Mas nós temos televisão quase 24 horas por dia. E a televisão diz, e o mundo diz que nós devemos ter isso, ter aquilo. E ser alguém, ser conhecido, ter fama. Jesus não está querendo saber disso. Quando Deus fala de ministério, Deus não está falando de ministério, não, gente. Deus está falando, Ele não está falando de fama mundial, não. A maior fama que você pode ter é quando uma alma ganha Cristo através da tua vida. É quando Jesus ele é aceito no coração das pessoas e as pessoas reconhecem que Ele é Filho de Deus. É quando você, carregando a glória de Deus dentro de ti. Porque esse é o Espírito Santo que foi dado como glória para habitar dentro de nós. Essa é a maior graça que eu e você podemos ter recebido. O pecado original me privava disso. Mas Jesus ele veio como um sacrifício suave. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou do mundo esse pecado original. E ele fala assim, obedeçam a minha lei, amam a minha lei. Se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Ele fala, ama o teu Deus. Ama o teu próximo. É muito fácil conviver com as pessoas enquanto ela estiver me fazendo tudo que pra mim tá bom, ela presta pra mim. Eu quero ver o dia que ela chegar pra mim e dizer, não, Janaína, eu não vou mais fazer isso pra ti. Eu vou amá-la igual. E o dia que o pastor vir me dar uma orientação, eu vou amá-lo ainda, vou continuar vindo na igreja igual. E o dia que alguém simplesmente brigar com você, sem motivo nenhum, eu quero ver você caminhar e ter que olhar para aquela pessoa todos os dias amando, mesmo sofrendo. E você não pode negar a palavra de Deus. Você tem que mostrar esse exemplo. Vai ter aqueles momentos em que você vai dar aqueles piti, né? Como a gente falava no hospital. Vai ter aqueles momentos em que você vai sair dessa estribeira, vai ter aquele momento. Mas a melhor coisa e o que Deus mais agrada é um coração arrependido. O arrependimento é que nos leva direto no trono. É quando você se arrepende, você, nossa Jesus, eu errei. Eu agi mal com meu irmão. Eu agi mal com meu esposo em casa. Eu agi mal com meu trabalho. Eu agi mal com meu patrão. Eu agi mal com a minha colega de trabalho. Eu agi mal com os meus amigos. É quando você volta, dá um passo para trás e você vê que você não está fazendo nada daquilo que Jesus mandou. E você reconhece e você fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito inabalável. E renova dentro de mim, olha que coisa linda que Davi falou, a certeza da salvação. Querido, um abismo chama outro abismo. Um dia você não obedece, outro dia você não obedece, outro dia você não obedece, a coisa se torna normal de novo. E aí você começa a ser pesado de você mesmo. Aí a gente liga para os pastores e a gente diz, pastor, eu estou com esse problema. Sim, ajuda é necessário, o aconselhamento é necessário, Ele vai te aconselhar, Ele vai orar por você, mas se você não praticar, eu não vou para o céu com o Giva não vai por causa de mim. Eu vou porque Jesus me salvou e eu vou entrar e reinar com Ele se eu obedecer a palavra dEle, se eu seguir a palavra dEle e eu viver a palavra dEle. A minha salvação é individual. O pastor não carrega ninguém nas costas. É você e Deus. É eu e Deus. Amém? A palavra está um pouquinho dura, tá? A igreja não vai ficar boa, viu? Sabe por quê? Porque Deus, Ele te ama. E essa graça e essa bondade é a graça e a bondade de todo dia nós podemos nos arrepender. Nós vamos ver o que Jesus fala, continuando nesse mesmo capítulo. Quando a gente fica pesado de nós mesmos, e através de Jesus Cristo essa glória habita em nós, o nosso eu, ele deve morrer. O eu penso, o eu acho, o eu quero. Eu queria tanto casar, uma festa big. Eu queria tanto, vocês não têm noção de que eu fui ver meu vestido, que eu fui experimentar um vestido já alugado e a minha mãe me tratou mal. Nossa!
nossa, Deus, minha mãe, ela acabou com a minha vida. Imagina a tua mãe, sabe, te desprezar naquele momento que para ti era tão especial. Aí eu fui com uma roupa bem simples, mas e tudo aquilo que eu estava renunciando, aquele vestido, eu lembro que eu pensava assim, Deus, eu estou renunciando isso por ti, é o meu sonho, eu estou renunciando por ti. Aí muitos vão dizer assim, nossa, Jesus, você renunciou a um sonho, Deus, ele realiza os teus sonhos. Mas o meu eu estava sendo colocado no altar de Deus. Ou eu renunciava o meu vestido de noiva, ou eu continuava fornicando com meu marido contra a palavra de Deus. E quando se trata disso, Deus, ele realmente pede renúncia de tudo na nossa vida. Em 2011, eu e o Giva queríamos ir embora. Nós chegamos no Brasil, todo mundo tinha casa, todo mundo tinha trabalho, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha cartão de crédito, todo mundo tinha tudo, e nós aqui, nós. Aí eu vi esse homem enlouquecido que queria trabalhar, e eu vi a alegria no rosto dele. Porque o homem, quando não trabalha, é ruim, né? O homem nasceu para cuidar da família. E eu olhei para ele e eu disse, tá bom, vamos embora. E a mulher tola destrói a casa, e a sábia constrói. E quando nós voltamos, nós íamos embora em junho, e Deus fechou as portas. Aí Deus me deu Jeremias capítulo 12, eu estava dormindo e Deus falou, leia Jeremias 12. O Espírito Santo falou dentro do meu quarto, ele falou comigo. E eu relutei o dia inteiro com Deus, eu não vou ler. Aí chegou às 4 da tarde, eu sozinha em casa, ele disse, senta e leia Jeremias 12. Foi quando o profeta Jeremias fez todas as lamentações com Deus, porque que o ímpio tinha riqueza, porque que o ímpio tinha as coisas. Olha, era isso que eu e o Giva pensávamos quando a gente foi em dezembro, que naquele mesmo ano nós tínhamos mais 2 casamentos para ir, do meu irmão e do dele. E Deus falando, e o Jeremias se lamentava, por que o ímpio prospera? Por que as pessoas que te servem têm mais dinheiro que eu? Porque muitas vezes nós nos perguntamos isso. Aí Deus responde para Jeremias, se tu não te sentes segura no Jordão, tu não vai te sentir segura lá. Aí ele chega no final e diz assim para Jeremias, que até os teus parentes tramam contra ti. Aí eu chorei muito. Não é que meus parentes me odiavam, mas é que todo aquele glamour, aquele ser, ter dinheiro, ter um carro, ter uma casa, e todo mundo tinha, né, Giva? E só nós não. E as pessoas olhavam para mim e pro Giva e diziam, vosso Pai que estás no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e a chuva desça sobre justos e... Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai, que está nos céus. Vamos parar aqui que nós vamos orar. E se você continuar lendo Mateus até o 7, Jesus, ele foi duro nas suas palavras, mas ele foi realista. Sabe quando é que você vai tirar esse peso de si mesmo? É quando você se colocar agora diante de Deus e você pedir para Deus, Senhor, que a tua palavra seja iluminada na minha mente, que a tua palavra venha a ser realmente lâmpada para os meus pés. É difícil? É difícil? Não é fácil. Porque o coração do homem é mau e nós queremos fazer aquilo que a gente quer, porque Deus nos deu o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio habita em nós também. Eu me decido se eu faço ou se eu não faço aquilo que Deus manda. Eu vou pedir para o pastor tocar, é o pastor que toca, né? Vamos orar? Antes que eu orasse, faltam só 10 minutos. Coloca o teu eu no altar de Deus agora. Eu tenho certeza que Deus falou para ti nessa palavra onde você tem que mudar. Onde você precisa mudar. O que você precisa fazer. Então eu quero que você coloque diante de Deus essas situações.
porque a graça dele habita em você. E você pode pedir para ele te mudar. E peça para ele assim: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero seguir a tua palavra. Eu não quero ser mais um na multidão. Eu quero ser teu servo. E servo, ele segue o que o mestre fala. Senhor, tira de mim todo o rancor, toda a mágoa, Deus, daqueles que me maltrataram. Tira, Senhor, do meu coração toda angústia, toda tristeza, daqueles que me feriram, Deus, com suas palavras. De tantas vezes, Senhor, da falta de compreensão. Muitas vezes nós não entendemos, Senhor, por que o coração das pessoas endurecem. Mas, Senhor, eu estou aqui e me coloco diante de Ti para entender que é você trabalhando na minha vida. É o Senhor que trabalha em mim. Eu te peço, Deus, muda o meu coração. Muda o meu jeito de pensar. Muda o meu jeito de falar e o meu jeito de agir. É isso que a Tua palavra fala em Colossenses capítulo 3. Senhor, que eu venha a ser um testemunho vivo da Tua palavra. Que eu venha a ser, Senhor, seguidor da Tua lei, dos Teus estatutos. Acha em mim, ó Deus, um filho que Te serve e Te ama. Mesmo com os meus defeitos, Senhor, eu quero Te amar. Mesmo com os meus defeitos, Senhor, eu quero Te seguir. Por isso, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não vem de Ti, tudo aquilo que não Te agrada. Faz de mim, Senhor, uma pessoa amável. Faz de mim uma pessoa com domínio próprio, mansidão, longanimidade. Faça de mim, Senhor, uma pessoa sem inveja, sem ciúmes, sem ira. Faça de mim, Senhor, uma pessoa que obedece a Tua palavra. Faça de mim, Senhor, aquilo que Tu foi, obediente. Faça de mim, Senhor, um filho, Deus, que possa resplandecer a Tua glória aonde quer que eu fores. Faça de mim, Senhor, um irmão bom ao meu irmão. Faça de mim, Senhor, que eu possa amar as pessoas como eu gostaria que amassem a mim. Eu Te peço mais uma vez, Senhor, que eu possa amar as pessoas como eu gostaria que amassem a mim. Deus, aqui estão os Teus filhos. Espírito Santo, que o Senhor venha receber cada um agora na sua oração, na sua mente, no seu coração. E eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha limpar, Deus, no nome de Jesus, tudo aquilo que não Te pertence. Senhor, se até agora nós não conseguimos, Deus, seguir a Tua palavra como nós devemos seguir os Teus mandamentos, Senhor, que esse nosso peso, Deus, venha a ser tirado nesta manhã e que o peso da Tua glória, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, para que possamos andar, Senhor, no procedimento digno da Tua palavra, para que possamos, Senhor, ser pessoas melhores, ó Deus, para que assim, Senhor, o mundo saberá que nós nos amamos e que o Senhor está no meio de nós. Tu falaste isso, Senhor, em João 17, na Tua oração. Senhor, que eles venham ser um em mim, como eu sou em Ti, Pai. Senhor, que os Teus filhos nessa manhã possam ser um em Ti, para que eles possam ter a virtude, Senhor, do Espírito Santo, para que eles possam ser pessoas boas, Deus, dentro da Tua palavra, seguindo as Tuas leis, amando, Senhor, a Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha derramar sobre eles amor pela Tua palavra. Eu Te peço, Senhor, que eles venham entender, Deus, aquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, que eles venham amar a Tua lei, que eles possam, Senhor, no nome de Jesus, neste momento, amar a Tua palavra acima de qualquer coisa, amar a Tua lei acima de qualquer coisa, porque eles estarão amando a Ti. Deus, eu Te peço renovo, Senhor. Eu Te peço, Deus, forças para o Teu filho. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor venha derramar agora uma bênção sobre a vida dele. Senhor, no nome de Jesus, Deus, que todo cansaço, Senhor, mental e físico, Senhor, Deus, no nome de Jesus, aplana todos os caminhos, Senhor, aplana, Senhor, e dá resposta a Ele dos projetos que Ele tem te apresentado. Senhor, no nome de Deus, renova a mente, Senhor, renova o coração, Deus. Espírito Santo, trabalha nesta vida, Senhor. Vem trazendo, Senhor, o Teu bálsamo, Senhor, o Teu amor, Deus. Eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, vai tirando toda a aflição, toda a tristeza, toda a angústia. Senhor, eu Te peço, Senhor, no nome de Jesus, que ele venha entender e andar na Tua palavra. Senhor,
Senhor, que os teus filhos possam, Deus, estar firme em Ti. Que eles possam, Senhor, no nome de Jesus, Te amar, Senhor, em todo momento. Deus, eu Te peço, Senhor, uma bênção especial. Eda maçori canta lai, chonamaia desora nada show. Era nema sori andechai, era maçori andechou. Era machuia, vai renovando, Senhor, as forças agora. Renova, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, xanamade. Ah, Senhor Deus, aleluia, ave baixou. Secou, ah, Deus, é Tu que enxuga as lágrimas. É Tu, Senhor, que acolhe os Teus filhos, Deus. Era nama sorinha deixai, era nemassou, aleluia, Deus. Senhor, eu Te peço, fala, Senhor, ah, da nemassai, nemassou, da nemassai. Ah, Senhor Deus, maravilhoso és Tu, Senhor, maravilhoso és Tu. Aleluia, Jesus. Xenemane, cora, namassai. Ah, Senhor, santo és Tu, Deus santo és Tu. Ah, Senhor, receba, meu amado, esse abraço. Hoje Tu falava com o Senhor assim, Tu queria tanto ser abraçado. Mas não é não, eu é Deus, o próprio Deus, será da amada e cor. Ah, Senhor, estabelece, Senhor, os planos, os caminhos, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, toda preocupação, Senhor, que agora o Senhor venha colocar diante do Teu altar. Xeremaço e cor, renova, Senhor, anamaço. Ah, Deus, a mente, xeremaçai, que caia por terra agora toda a obra de Satanás contra esta vida, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, tudo aquilo que está preso, tudo aquilo que foi amarrado, no nome de Jesus agora venha estar liberto, toda a corrente, toda a cadeia, Senhor. Senhor, livre, Deus, livre, Senhor, livre. Ah, Senhor, no nome de Jesus eu Te peço, Deus, consola agora este coração, Senhor, consola, Senhor. Deus manda Te dizer que sim. Aleluia. Amém? Deus manda Te dizer que sim. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu Te peço pelos Teus filhos. E eu Te louvo, Senhor, e eu Te agradeço. Jesus, que Tu possa fazer, Senhor, dessa igreja uma igreja próspera em almas. Amém. Que Tu possa fazer, Senhor, dos Teus filhos ganhadores de almas neste lugar. Que Tu venha, Senhor, no nome de Jesus, restaurar essas famílias. Que Tu venha, Senhor, no nome de Jesus, restaurar esses sonhos. Que Tu possa, ó Deus, no nome de Jesus, fazer com que esta obra, Senhor, ela cresça em amor. E eu Te peço, Senhor, firma cada um, Senhor, diante, Senhor, de Ti, da Tua palavra. Dê força para os Teus filhos e não desistam. Tem pessoas aqui com as malas prontas. Deus manda dizer, não vá. Ok? Deus está dizendo assim, ó, não é o dinheiro. Deus já estava falando no início da pregação. Não é o dinheiro, não vá. Eu sei que Deus já falou na hora que foi falado ali, ó, não vá. Desfaz. Deus está dando livramento, amém? Não é hora. Não te preocupa. Não te preocupa com o que os outros falam. Viu? Não se preocupem. Não se preocupem. Amém? Ninguém está entendendo. É Deus trabalhando. Não aflige o vosso coração. O que Jesus falou? Você não pode nem fazer o teu cabelo branco ou preto. Na tua angústia, tu pode acrescentar um dia na tua vida? Não. Hoje foi falado, o amanhã pertence ao Senhor. Não turbem o vosso coração. Firmem as estacas aqui. Deus vai dizer para vocês. Amém? Amém. Firmem as estacas aqui. Não é para voltar. Não se preocupe. Deus vai dar, vai providenciar todas as coisas para vocês.